Oi, gente, boa noite. Mais uma vez a gente está aqui falando um pouquinho do amor do Senhor, né? Tava falando um pouquinho antes de começar como é ruim a gente estar nessa coisa de começar e falar com vocês dessa maneira tão fria, né? Mas estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez a gente falar de uma coisa muito legal, falar do amor do Senhor, isso é coisa que enche nosso coração de alegria. Me sinto extremamente privilegiada. Como hoje eu estava refletindo um pouco sobre isso, como nós somos privilegiados de ser capacitados pelos céus para poder falar do amor de Cristo, né? Então hoje mais uma pregação, espero que vocês gostem. Vai aparecer aí na tela, não sei se agora, mas durante a pregação tenho certeza que vai aparecer o QR Code, que é para você que quer fazer a sua contribuição de oferta, de dízimo, de primícias. Você pode acessar via o aplicativo da igreja no QR Code. Vai aparecer também os dados bancários da igreja, tá bom? Então você pode anotar, você pode fazer uma DOC, uma TED, do jeito que o seu coração assim desejar, mas cumpra princípios, porque a pessoa mais abençoada em tudo vai ser você mesmo, né? Então, vai aparecer aí durante a ministração os dados bancários, então você fica à vontade, tá bem? E vamos mais uma vez para o nosso cinevídeo. Gente, eu falo, o Cinevida, quer dizer, esse tema desse mês é um tema que tem tudo a ver comigo. Porque eu assisto filme, para quem me conhece um pouquinho de perto, sabe que eu assisto filme, eu já viajo nas pregações quando eu estou assistindo um filme. Hoje eu estava passeando pela TV, estava assistindo Procurando Nemo. E eu falo, cara, que pregação incrível que dá esse filme. Então tudo eu encontro e hoje eu vou falar de uma coisa muito bacana, de um tema que eu gosto, de um tema muito divertido, que eu vou falar sobre o Chaves, que todo mundo que me conhece sabe que eu amo Chaves e Paixão. Amo mesmo, assisto bastante, gosto. E eu vou falar do meu personagem, que é o personagem que eu gosto, dos personagens do Chaves, que eu gosto de todos, mas eu acho que o que eu sempre falei, esse personagem não pode faltar, que é o Kiko. Sempre me diverti muito com ele, sempre me diverti muito com as tiradas dele, então eu vou falar um pouquinho sobre esse personagem tão rico em divertimento, mas também rico em aprendizado. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais isso daí. Porque o Kiko, ele é muito engraçado, porque ele fala de uma forma engraçada, ele tem umas tiradas de olhar, de expressão facial que são engraçadas, expressão corporal também, mas ele também tem alguns comportamentos que eu entendo que analisando ele, quando foi para preparar essa mensagem para vocês, eu entendo que são comportamentos altamente destrutivos, né, para uma pessoa. E a gente vai aprender hoje com isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos aprender um pouquinho com ele sobre as coisas que ele faz, algumas lições, o que Deus está querendo nos ensinar através da vida desse personagem, né? Que é fictício, mas tem muito do nosso dia a dia nesse personagem, né? Então, porque eu falo para vocês que o comportamento dele é destrutivo, porque nós percebemos em nós mesmos, no decorrer, se você não parar para pensar, quantas vezes a gente percebe, se você for analisar em você mesmo, alguns comportamentos destrutivos, que seja em pequena escala, média escala, larga escala, mas são comportamentos que precisam ser consertados, que precisam ser melhorados para você ter um padrão de vida melhor, espiritual, emocional, social. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? São comportamentos que nos roubam um pouquinho da essência de Cristo. Porque qual é o nosso objetivo como filhos de Deus? Ter o caráter de Cristo, ser cada dia mais parecidos com Jesus, não é assim? Então, aquelas coisinhas que vão acumulando na nossa vida, pequenos comportamentos, pequenos atos, pequenas coisinhas que são lixos, que eu falo que são lixos ou comportamentais ou emocionais, a gente precisa limpar esses lixos da nossa vida, porque a cada dia que passa, a minha missão eu preciso ser mais parecida com Cristo. E hoje eu sou mais parecida com Cristo do que eu fui ontem, e amanhã, e depois, e assim sucessivamente. A minha conduta de vida tem que ser essa como filho de Deus, né? E o Kiko, esse personagem que tem tantos a nos ensinar hoje, eu falo que você deve conhecer, obviamente, mas o Kiko, ele é o filhinho da Dona Florinda, né? O filhinho da mamãe. E ela faz uma coisa que
fica um alerta para os pais, né? Mães e pais que estão nos assistindo ou que irão nos assistir. Ele, não importa o que ele faça de errado, ele é o filhinho da mamãe e não importa o que ele faça de errado, ela mima ele. Ao invés de correção, ao invés de disciplina, não importa o que ele faz de mal, não importa o mau comportamento que ele tenha, ao invés de disciplina, ela mima ele. E isso, ao invés de... Ela acha que ela está dando amor para ele, mas isso é uma coisa que é tão claro na nossa mente e às vezes tão difícil de colocar na vida real, né? De praticar. Porque a gente aprimora nos nossos filhos e nas pessoas, quando a gente tem uma conduta permissiva, a gente vai aprimorando nessa pessoa a pior versão dela. Eu digo que nós, como pessoas, nós somos... a nossa essência é adâmica, né? Então a gente tem tanto coisas boas, assim como nós temos coisas ruins. Algumas pessoas, elas desenvolvem mais algumas coisas ruins e outras desenvolvem mais coisas boas, mas não existe um ser 100% bom ou 100% mal. Nós temos o livre-arbítrio de decidir qual caminho nós vamos tomar. Mas algumas coisas que nós vamos fazendo no decorrer da nossa vida vai aperfeiçoando, aprimorando ou a nossa pior versão ou a nossa melhor versão. Então, é isso que eu gostaria que a gente meditasse hoje, que nós devemos refletir sobre todos esses pontos, né? E essa pior versão dele, do Kiko, ela alimenta uma insatisfação nele. Uma insatisfação, e eu falo que a insatisfação é algo que é sintomática, né? Ela vai entrando na vida do ser humano pouco a pouco e ela já começa na infância. Você vê que crianças, hoje em dia, as crianças... por mais que tenham tudo, elas sempre são insatisfeitas, elas sempre querem mais. Elas têm caixas e caixas de brinquedo, mas ela sempre vai querer o outro brinquedo que ela ainda não tem. E isso é sinal de alerta pra gente, né? Nós mesmo como pessoas, quanto que nós temos, mas não damos valor e nós queremos mais. A gente quer aquilo que a gente não tem. Então, a insatisfação é algo que está presente na vida do ser humano. E eu falo nessa geração, nessa geração que eu digo da minha geração para cá, eu acho que está pior. Eu vejo que eu já fui uma pessoa mais insatisfeita que minha mãe. Hoje meu filho está sendo mais insatisfeito que eu. E nós estamos caminhando para uma geração que não liga para a insatisfação, que acha isso normal, e não é normal, né? Porque a insatisfação é um reflexo claro, mas muito claro, da falta de Deus na nossa vida. A insatisfação, quando ela chega na vida do ser humano, ela vai nos afastando pouco a pouco de Deus, e a gente nem percebe. E não tem como uma pessoa insatisfeita, né? Não tem como a pessoa que é insatisfeita dizer assim, nossa, eu tenho um relacionamento perfeito com Deus, porque não tem. A insatisfação na vida do homem é um reflexo claro e muito evidente do desligamento, do afastamento dele com o nosso Deus maravilhoso. Quanto mais afastados de Deus somos, quanto mais afastados de Deus estamos, mais insatisfeitos iremos ser, e isso é fato, né? E uma das coisas terríveis que Satanás faz, pegando esse gancho da insatisfação, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas pegando um pouquinho desse gancho, Satanás, ele faz uma coisa que é terrível. Ele cega a nossa visão para nós não percebermos que nós estamos indo por esse caminho. Ele cega nosso entendimento. Satanás tem trabalhado na mente das pessoas de uma maneira tão forte, tão latente, e às vezes a gente fica assim, meu Deus, como que ninguém está percebendo isso? Como que as pessoas não estão percebendo que a cada dia que passa, Satanás está cegando o entendimento? Porque quando ele tira o nosso entendimento do nosso nível de desligamento com os céus, não nos preocupamos em novamente voltar a ter esse relacionamento íntimo com Deus. Então, Satanás, ele faz isso de uma maneira incrível, ele cega a visão, ele não deixa nós enxergarmos o quanto insatisfeitos estamos e o quanto estamos nos afastando de Deus, o quanto nós estamos nos afastando do Deus eterno, daquele que provê todas as nossas necessidades. E hoje, para a gente começar, eu gostaria de orar com você, né? Fiz essa pequena introdução para a gente ir entendendo o que o céu está querendo comunicar com a igreja hoje. Foi uma ministração que falou muito comigo e eu creio
plenamente, eu simplesmente não acredito, eu creio plenamente que Deus tem uma palavra incrível para falar para o seu coração, e eu queria que você abrisse seu coração, abrisse sua mente para receber a palavra do Senhor. E nós vamos orar agora, e nessa oração eu gostaria que você parasse e você falasse com Deus de uma forma muito sincera, e você colocasse e falasse assim para Deus: Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, não deixa que a minha mente seja cativa aos céus, para que se tiver algo na minha vida, faça essa oração em nome de Jesus. Eu gostaria que você fizesse de verdade. Fala assim: olha, Senhor, se tiver alguma coisa na minha mente que está tirando o meu entendimento, das minhas fraquezas, daquilo que eu preciso melhorar, nesse momento eu derrubo por terra em nome de Jesus e abre o meu entendimento para que eu possa realmente receber a tua palavra e ser uma pessoa melhor, porque esse é o objetivo. Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, eu quero, Pai, te agradecer por mais um culto, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque apesar de tantas privações que estamos vivendo, Senhor, não estamos conseguindo ter o nosso culto presencial durante a semana, mas ainda tem um remanescente que parou tudo para estar na frente do seu celular, da sua televisão, do seu computador, para ouvir a tua palavra, para ter aquilo que o céu está querendo comunicar para a tua igreja. Nesse momento, Senhor, todo espírito de distração, eu repreendo em nome de Jesus, todo espírito de distração. Senhor, traga, Senhor, as nossas mentes cativas a Ti, que Satanás não venha roubar a palavra que vai ser lançada no coração da Tua igreja essa noite, Pai. Abre o entendimento, tira as escamas dos olhos, Senhor, aqueles lugares que estão mais impenetráveis, que o Espírito Santo consiga entrar de uma maneira tão incrível, tão poderosa, que Ele acesse os recantos mais obscuros do nosso coração, da nossa mente, do nosso entendimento, para que a gente possa receber a boa palavra do céu e nós possamos, Senhor, nos consertar de coisas, nos arrepender de coisas e realmente nos parecer mais com o Senhor. É o nosso pedido, o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, e a gente vai ler só um versículo, que é o versículo de número 10. E esse versículo fala tanto no meu coração. Ontem, lendo sobre ele, eu confesso para vocês que eu fiquei algum tempo, eu digo assim, vários minutos, um tempo bem considerável, lendo e relendo esse versículo. E eu falei, e teve um momento que o Senhor tocou tanto meu coração que eu falei: uau, como o Senhor é maravilhoso, como o Espírito Santo nos preenche de uma forma tão incrível. E esse versículo, ele tem que ser uma verdade na nossa vida. Então, 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. Cara, isso é uma poesia. Vamos ler de novo? Esse versículo é maravilhoso. Medite em cada palavrinha. Olha só: entristecidos, tristes, mas sempre alegres. Pobre, ou seja, com escassez, mas enriquecendo a muitos. Olha a riqueza. Nada tendo, mas tudo possuindo. É isso que o Senhor quer falar pra gente essa noite. Amém? Eu falo, se a gente parasse agora mesmo, se nós fechássemos essa transmissão e falasse: olha, a mensagem de Cristo para a igreja essa noite é 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, eu digo que a mensagem estava concluída. Eu digo que não tem mais nada para falar. Se você meditar de verdade nesse versículo, cara, não tem mais nada. Deus já falou tudo ao seu coração, né? Mas como a gente tem tempo, né? Vamos lá. E hoje eu prometo que eu não vou falar 1h20 igual a semana passada. Que eu falei que eu ia falar pouco. E quando eu vi, eu falei: gente, eu preguei 1 hora. O pessoal falou aqui: não, você pregou 1h20. Eu falei: gente, isso não é verdade. Então hoje o que eu fiz? Eu diminuí um pouquinho a pregação, tá? Porque eu não quero que você fique cansado de mim. Mas eu quero que você fique atento, tá bom? Eu diminuí a pregação, mas fique atento no negócio, para ver o que Deus está falando no seu coração, né? E esse versículo de 2 Coríntios, que escreveu foi o apóstolo Paulo, e diferente do Kiko, ele é um exemplo. O apóstolo Paulo é um exemplo de pessoa satisfeita em Deus. Se você ler todas as suas cartas, se você ler tudo
o que ele deixou de ensinamento, você vai ver que o quanto o apóstolo Paulo era um homem satisfeito, um homem grato ao Senhor, um homem que entendia a quem ele pertencia, um homem que entendia a quem ele servia, um homem que entendia quem era o Deus que comandava a vida dele. Então não tinha tempo ruim para ele. Ele podia estar encarcerado, mas ele falava assim: olha, eu sou livre no Senhor. Esse homem é incrível. Então esse versículo fala muito nos nossos corações. E dentre as inúmeras facetas do Kiko, que hoje é o personagem pelo qual a gente vai, né, analisar, tantas as facetas do Kiko, tanta coisa engraçada que ele faz, aquele choro dele é muito engraçado, a risada dele é muito engraçada, mas uma das facetas que sempre me chamou a atenção foi quando ele falava que ele queria ganhar a bola quadrada. Vocês lembram disso? Ah, eu quero ganhar, porque o professor Girafales vai me dar a minha bola quadrada. E quando você analisa essa fala dele, tanto que, ó, uma observação aí, né, Amaral, assim, o tema da pregação é: Deus, cadê a minha bola quadrada? Então, vamos lá, analisando ele. A gente sabe que a série Chaves, ela tá completando, acredito que 49 anos, porque me parece que ela foi lançada no ano de 1971, se eu não acredito, 71 ou 72, mas já acredito que é 1971. Essa série foi lançada em 1971, ela tem 7 temporadas. Dessas 7 temporadas, nós temos 290 episódios. Eu não sei se eu já assisti todos, mas porque eu assistia assim pela TV aberta. Quando eu comecei a assistir no Amazon Prime, infelizmente saiu do ar a semana passada. Não sei se você sabe, mas o filho do Renato Bolaños, que era o Chaves, né, que interpretava o Chaves, ele não renovou com as televisões o direito de exibir o programa e foi tirado do Amazon. E eu fiquei tão triste, porque eu falei: dessa vez eu vou assistir o Chaves desde o começo do primeiro episódio até o último. Mas eu parei na 3ª temporada, não deu para assistir mais, eles tiraram. Mas uma coisa importante, o que eu quero dizer com esses 290 episódios? Que se você for assistir os 290 episódios, todos, absolutamente todos, vamos lá, 90 a 95% das vezes que o Kiko aparece, dos episódios, que tem alguns episódios que ele não aparece, ou tem alguns episódios que é feito tipo uma novelinha, né? Mas quando a cena se passa lá no cortiço do Chaves, todas as vezes que o Kiko aparece, 95% das vezes ele fala dessa abençoada bola quadrada. Então ele tá lá brincando, feliz da vida com o Chaves, com a Chiquinha, ele tá lá brincando com a bola dele, que ele tem várias bolas. Ele tem bola pequena, tem bola enorme, aquelas bolas gigantes. Mas ele fala assim, aí ele tá brincando, aí ele fala assim: ah, mas vocês precisam ver quando eu receber minha bola quadrada, quando eu ganhar minha bola quadrada. Então, assim, ele diz, o que ele tá querendo dizer com aquilo? Ele tá querendo dizer que ele tá se divertindo, ele tá feliz, tá bacana, ele tá curtindo o brinquedo dele, mas ele vai se divertir muito mais quando ele ganhar a bola quadrada. Quando ele ganhar a bola quadrada, ele vai ficar mega feliz. É essa mensagem que é passada para nós, né? E eu fiquei refletindo, gente, quantas vezes na nossa vida, na minha, na sua vida, quantas vezes a gente, sem perceber, a gente se torna um pouquinho de Kiko, né? A gente começa a não perceber, mas a gente começa a projetar a nossa expectativa de felicidade em algo que a gente não tem ainda. Nós projetamos a nossa felicidade em algo que a gente não tem, em algo que está longe, né? Em algo que Deus não projetou para nós. Quantas vezes nós projetamos, inclusive, o nosso ponto de felicidade, e esse ponto de felicidade está totalmente diferente do projeto de Deus para a nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Então, hoje eu queria, eu trouxe daqui, na verdade, 3 alertas para mim e para a sua vida sobre como o que essa ação do Kiko de esperar uma bola quadrada, o que isso traz de lição para mim e para a sua vida? O que isso nos traz de alerta? E eu falei: Senhor, que a gente consiga entender. Quantas vezes nós nos comportamos, nós temos essa visão de esperar algo, de dizer assim: olha, a minha felicidade vai acontecer quando eu terminar a faculdade.
Nossa, agora minha vida está muito ruim, está correria, mas quando terminar o curso, aí vai ser top. Nossa, agora eu não estou legal, a minha vida está toda bagunçada porque eu não tenho emprego, eu estou desempregada. Mas quando eu arrumar um emprego, aí vai ficar legal. Agora, eu não estou feliz porque eu estou solteira, eu não tenho marido. Mas quando eu casar, aí tudo vai estar, aí eu vou estar feliz. Ou então, nossa, eu só vou ser feliz quando eu tiver filhos. Ou quando os filhos forem embora, quando os meus filhos casarem e eu ficar em casa. Quer dizer, você já parou para pensar que é um alerta para a nossa vida? Que nós sempre projetamos a nossa felicidade para o futuro e não no hoje? Então, a minha felicidade está quando eu construir uma casa nova, quando eu comprar uma roupa nova, quando eu tiver algo novo, quando alguém aparecer na minha vida, ou quando alguém sai da minha vida, mas nunca é o hoje, nunca é o que eu tenho, nunca é o que Deus já fez, nunca é o que Deus já me proporcionou. Ou quantas vezes nós perguntamos a opinião de Deus, Senhor, qual que é o teu projeto para a minha vida, mas a gente não para escutar a Deus. Nós perguntamos para Deus qual que é o projeto, mas a gente não está disposto a ouvir de Deus esse projeto. E nós continuamos a nossa vida. E às vezes passamos aí, eu tenho 41 anos, então eu digo que eu já vivi 50% da minha vida imaginando que eu vou viver até os 80 ou Jesus não volte até lá, né? Então imagina, muito provavelmente eu já vivi 50% da minha vida. Você tem que fazer essa analogia, porque nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Essa é a ordem natural da coisa, né? Então, cara, eu não tenho mais 20 anos. Eu já vivi 50% da minha vida. Então, chega, não dá mais para projetar para o futuro uma felicidade que Deus está me dando hoje. Então, é um alerta para a nossa vida. Nós não podemos, a gente precisa ficar atento a isso, porque tem gente que já tem aí 50, 60 anos e ainda está projetando algo. E eu não estou dizendo que você não tem que projetar, eu só estou dizendo que a tua expectativa de felicidade, a gente vai falar lá na frente. Hoje vai ter o primeiro alerta. O primeiro alerta para a nossa vida é: não valorizamos o que temos hoje. É isso que a gente está falando. Gente, aí a gente pega de novo o link que nós estávamos falando sobre a insatisfação. A insatisfação, ela é uma semente maligna, sabia? Ela é uma semente maligna e ela se aloja na alma do homem. E não tem, nós em algum momento da vida, em alguma fase ou em alguma intensidade de 0 a 100, nós temos isso implantado no nosso coração. Nós somos insatisfeitos, a nossa essência adâmica, o homem adâmico, ele é insatisfeito por natureza. Isso é maligno. Veio lá do pecado do Éden. Então, e o objetivo da insatisfação não é conseguir, não, eu sou insatisfeita porque eu sou uma pessoa que eu quero projetar o futuro, eu tenho ambições. A insatisfação, o objetivo, ela pode vir mascarada de um monte de coisas, mas o objetivo central da insatisfação, sabe qual que é? É destruir as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Quantos e quantos casamentos são destruídos por causa de insatisfação, independente do nível. Se é insatisfação da família, se é na pessoa do outro, se é emocional, se é espiritual, se é sexual, não importa o nível. Nós vemos relacionamentos, não só de conjugal, mas relacionamentos de amizades, relacionamentos que poderiam ser ricos, destruídos por causa da insatisfação. A insatisfação, ela vem para destruir o homem, né? A alma insatisfeita, uma das características de uma alma insatisfeita é uma alma que não tem paz. Ela não tem paz, ela não tem paz consigo e, como consequência, uma pessoa que não tem paz consigo, ela não tem paz com o outro. Então, é uma pessoa que ela não tem ela não vive a paz. Sabe aquela coisa que Jesus morreu para que eu e você tivéssemos paz? Isaías diz assim: o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para que eu e você tivéssemos paz. Todo mundo que é discipulado por mim, em algum momento eu já falei isso, né? Eu acho que já passou por esse momento, né? Então, eu digo que a paz é algo tão precioso, tão rico, e a gente não pode perder por nada. E o inimigo, ele quer a todo custo nos roubar. A todo custo ele quer tirar a minha e a sua paz. Não importa em qual nível que seja, mas a insatisfação é um canal direto para ele roubar a nossa paz. Entendeu? Então, porque nós
Como nós não vivemos elas, nós não temos paz com as pessoas, com quem nos rodeia, né? A gente sempre está em atrito, a gente está sempre apontando. Pessoas insatisfeitas, na sua maioria, são pessoas altamente ansiosas. Então, e a ansiedade, nesse caso, ela trabalha no coração de uma maneira tão intensa que a pessoa ela fica como uma barata tonta. Ela quer resolver tudo. Não, ela quer resolver, mas ela quer resolver na força do braço dela. Ela quer resolver tudo, mas ela não resolve o mais importante, que é o relacionamento dela com Deus. Porque quanto mais o relacionamento com o homem, do homem com Deus, tiver restaurado, menos insatisfeito, menos ansioso, menos uma série de coisas. E a ansiedade, a insatisfação, ela vai minar esse entendimento. E como mina esse entendimento, a pessoa vai ficando cada vez mais e mais distante de Deus. Mesmo que, gente, olha, diante de Deus, é muito real. Mesmo que ela esteja dentro da igreja. E às vezes, eu digo para você, dentro das igrejas, é onde tem mais gente distante de Deus. E isso é muito perigoso, porque a pessoa, ela entra num patamar de religiosidade que ela fala assim, eu vou no culto, então beleza, eu estou perto de Deus porque eu vou no culto. E a coisa não funciona desse jeito. O culto, a gente sempre fala, é a cereja do bolo. O culto tem que haver, você tem que estar no culto, tem que cultuar sim, mas o relacionamento seu no dia a dia, que eu digo, você está no culto no domingo, você está no culto que a gente está fazendo na quarta-feira, o nosso online, mas a segunda, a terça, a quinta, a sexta e o sábado, tem que ter esse relacionamento com Deus, né? Tem que ter essa essência, é muito importante. E quando a gente entra nessa linha de satisfação, nessa linha de estar ansioso por coisas que estão por vir, a gente entra num caminho sem volta, como se estivesse andando em círculos, né? E aquele ciclo, ele nunca acabasse. E a gente tende a julgar tudo. Nós julgamos tudo, gente. Você viu a nossa capacidade que a gente tem de julgar o outro, julgar o comportamento do outro, e às vezes não é nem relacionado a nós, mas nós julgamos tudo, mas nós não temos a capacidade. Porque isso é o que Satanás quer, é ferramenta do inimigo. Nós julgamos o outro, mas nós não temos a capacidade de julgar a nós mesmos, de falar assim, peraí, e essa inconstância que eu estou vivendo? E essa inconstância emocional? E essa inconstância espiritual? De onde vem isso? Opa, então assim, é muito fácil para mim, para você, e eu me incluo nesse pacote, tá, gente? Por isso que eu falo, essa ministração, ela falou comigo antes, ela veio de encontro a mim primeiro, né? É muito mais fácil você olhar para o outro e falar assim, olha, a inconstância emocional daquele outro, a inconstância espiritual daquele outro, a inconstância financeira do outro, a inconstância familiar daquele outro, mas e as minhas inconstâncias? Então, hoje é dia. Vamos tentar parar um pouquinho para analisar as nossas inconstâncias? Em que nível? Qual o nível que está sendo mais perigoso, que está te afastando, que está roubando a tua paz? É a inconstância emocional? É a inconstância espiritual? É a familiar? Qual é? Precisamos identificar para que Jesus venha restaurar, para que Jesus venha entrar, porque hoje é dia que Ele está nos convidando para analisar as nossas vidas e responder assim, ô Elisandra, qual a sua? Você está valorizando o que você tem hoje? O que você tem, o teu patamar de vida hoje, você está valorizando? É essa pergunta que Jesus está querendo fazer para mim, para você essa noite. E nós temos que analisar como você está valorizando a tua vida hoje. Você está valorizando o que Deus te deu hoje? Você está valorizando aquilo que Deus já fez por você hoje? E quando eu digo hoje, é até aqui na sua vida. Quantas vezes a gente ora por pessoas, né? A gente vê isso muito nos relacionamentos conjugais, né? Esposas que oram pelos maridos e maridos que oram para as esposas e por situações que eles querem que melhore, enfim. E daí começa a orar, e começa a orar, e começa a orar, e começa a guerrear para que o Senhor intervenha na situação. E depois de um ano orando, essa pessoa, ela olha, ela fala assim, essa pessoa não tem mais jeito. Não tem mais jeito para essa pessoa, não melhora. Aí você chega e olha assim, não, peraí, essa pessoa já melhorou sim. Olha o que ela fazia X, Y, Z, ela fazia antigamente e não faz mais.
Uau, nossa, é verdade. Ah, mas espera aí. Ele realmente, ou ele ou ela, né? Não faz mais isso, mas ele também faz isso, isso, isso. Nós temos a tendência de ver o que está de errado. O nosso olhar tem que mudar em nome de Jesus. Porque o olhar de Cristo, ele olha o que é bom, ele olha o que Deus já fez por mim hoje. Paulo estava encarcerado e ele estava lá, ele e Silas louvando a Deus. Quantas vezes nós não estamos encarcerados, a gente não está passando nenhum tipo, a gente está passando alguma privação sim, mas temos saúde, temos um monte de coisas, mas a gente não consegue olhar para isso com um olhar de gratidão e somos insatisfeitos na nossa vida e permitimos, digo para você, permitimos que Satanás nos roube a felicidade, porque a gente não consegue valorizar o que a gente tem hoje. A gente quer a bola quadrada, a gente quer o que não aconteceu ainda, a gente quer aquilo que é improvável, a gente quer aquilo que está longe do propósito de Deus. Ou às vezes é o propósito de Deus, mas não é o propósito de Deus para esse tempo. Então é isso que Deus está nos chamando hoje, para analisar. Você está valorizando? Para valorizar, não, para analisar. Você está valorizando o que Deus já te deu nesse tempo? Então eu digo para você, mas pastor, você fala para mim, mas pastor, olha, pode, Deus já, mas aquela bênção que eu tanto esperava, aquela bênção que me faz sofrer tanto, ela não chegou. E eu digo para você, pode ser que a tua maior bênção não tenha chego ainda, pode ser que a tua maior vitória não aconteceu ainda, mas pequenas vitórias já aconteceram, isso eu não tenho dúvida, porque Deus é um Deus que cuida de nós. Não tem como, se você analisar a tua vida, parar de tirar a lente da negatividade, colocar a lente de Cristo, eu tenho plena convicção que você vai achar coisas preciosíssimas que Deus já fez. Mimos que Deus já fez para você, mimos que Deus já te deu assim, você nem percebeu que foi mimo de Deus. Coisas maravilhosas que o Senhor fez, mas que passaram batido, que você não deu importância. Então, independente se a tua vitória não chegou ainda naquele nível que você esperava, se a tua bênção, aquela grande bênção não chegou ainda, como eu tenho reagido à bênção de hoje? É o que o Senhor está te perguntando. Ei, Elisandra, como você tem reagido à bênção de hoje? Né? Se você for ler em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse é um versículo muito conhecido, né? É muito pregado sobre ele. Não andeis ansiosos por coisa alguma em tudo, veja bem. Olha a palavrinha que muda todo o significado da nossa vida. Não diz que nós temos que ser gratos a Deus quando só acontecem coisas boas. Não diz que nós temos que ser gratos a Deus só quando nós ganhamos a nossa bola quadrada. Diz que nós temos que ser gratos a Deus em tudo. Olha só, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, o que você precisa, o que você espera, o que você quer do Senhor, está no Senhor. Não está no homem, não está em coisas, não estão em pessoas, não estão em situações, está no Senhor. Então aqui ele dá a chave do negócio para você, pela oração e pelas súplicas, com ação de graças. E depois a gente vai falar de gratidão lá no finalzinho, a gente vai falar um pouquinho de gratidão. As minhas e as suas petições, os nossos desejos, mesmo que seja coisas tão, né, inacreditáveis de acontecer, elas têm que ser conhecidas ao Senhor em oração. Elas têm que ser conhecidas ao Senhor em petições com ação de graça. Ou seja, com o coração satisfeito, com o coração entendendo que Deus provê, com o coração longe do que Satanás está querendo fazer, que é roubar entendimento de muitos com relação ao que Deus tem por propósito na sua vida. Quantas pessoas nesse tempo, nesse ano, eu falo 2020 está sendo um ano tão rico. Ah, rico, mas você está falando de rico, olha, está tudo parado, muitas pessoas estão quebrando, mas eu falo assim, esse ano está sendo rico, sabe para quê? Para pessoas pararem e se conhecer de verdade, para as pessoas entenderem quem elas são de verdade. E hoje Deus está nos chamando para falar assim, olha, o que eu sou de verdade, o que eu tenho agradecido de verdade, o que eu estou valorizando de verdade, como eu estou sendo na minha essência, dentro da minha casa, com a minha família, com as pessoas mais íntimas minhas, quem sou eu de verdade, né?
Que tipo de pessoa eu estou sendo? Será que na coletividade lá fora, na igreja, eu sou uma pessoa que sou grato a Deus, que louvo ao Senhor, que reconheço e valorizo o que eu tenho, que digo que valorizo o que eu tenho nas minhas canções, nas minhas falas com o próximo, mas dentro da minha casa eu não faço isso. Então, é um tempo que Deus está tirando para extrair. Deus está, assim como Ele faz com o azeite, sabe? Ele pega a oliveira e ele aperta, ele moe para tirar o sumo. O que é mais precioso, eu digo que Deus está tirando o que é mais precioso da minha e da sua vida, porque Ele está nos fazendo pessoas melhores, sim. E isso é para a honra e a glória dEle. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que a gente passe, inclusive dentro da nossa casa. Amém? Então, o grande vilão, primeiro vilão, né? Nós não valorizamos o que já temos. Segundo grande vilão, igreja de Deus, nós criamos expectativas vazias de um futuro que não chega. Vamos entender esse segundo alerta de novo? Criamos expectativas vazias diante de um futuro que não chega. Então, veja bem, quantas pessoas nós vemos frustradas, né? Frustradas com pessoas, frustrada com coisas, porque elas criaram a expectativa delas, estava numa situação que não é aquela que o Senhor projetou. Não são expectativas de situações de vida que foi colocada no foco errado, né? Pessoas que não vivem o dia de hoje, que elas vivem o dia de amanhã, elas sempre projetam depois, elas sempre projetam, como eu falei, depois que eu terminar esse curso, depois que eu arrumar um namorado, depois que eu ficar rico, mas não vive o hoje. E eu falo, a expectativa, ela é muito boa. Eu não estou falando mal da expectativa, tá, gente? Eu acho que expectativa nós temos que ter, sim. A expectativa projetada em Deus, ela traz esperança, né? Quando nós criamos as nossas expectativas verdadeiramente em Deus, nosso coração fica cheio de sonhos, de esperança. Os sonhos se renovam, não é verdade? Mas o grande erro aqui que eu estou querendo alertar para vocês com isso, que é quando, pegando essa lição do Kiko, é que quando ele coloca a expectativa, nós colocamos a nossa maior expectativa em cima de coisas, de pessoas e de situações e não em Deus, entendeu? Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A outra versão diz, invoca-me e responderei, né? E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, coisas ocultas que não sabe, coisas que você não sabe ainda. Então, aqui eu estou dizendo assim, Deus está nos alertando. Deus está nos alertando e Ele está falando assim, ó, ei, o negócio seu é comigo. O negócio seu não está num presente, numa situação, em algo material. O seu negócio não está em outra pessoa. Ah, pastora, mas essa outra pessoa que eu estou criando minha expectativa é no meu marido, é a minha carne. Amém, não pode ser. A sua expectativa tem que ser em Deus. Deus está dizendo assim, olha, o seu negócio é comigo. Se alinha comigo, que o resto eu resolvo. Se alinha comigo, que se você se alinhar comigo, até uma bola quadrada eu posso te dar. No capítulo 14 de Gênesis, se eu não me falha a memória, no versículo, 14? Não, é 18. No capítulo 18 de Gênesis, Deus, ele fala assim, existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa, eu falo para você essa noite, você que está com as suas expectativas aí, sei lá, de repente aconteceu coisa essa semana com você, ou esse ano, ou esse mês, e você está com as suas expectativas meio que abaladas, né? Eu faço essa pergunta para você. Eu pego Gênesis 18, versículo 14 e falo para você, existe alguma coisa impossível para Deus? Ah, mas você não sabe a minha situação. De novo, repito, existe alguma coisa impossível para Deus? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer por você? Tem alguma coisa que Deus que Ele está incapacitado de fazer? Não tem nada que Ele seja incapacitado de fazer. Ele só não vai fazer quando aquilo for para a tua morte.
Quando ele não vai fazer, quando aquilo não for o plano dele para a tua vida. E eu digo, aí você fala assim, mas poxa, se não for o plano dele para a tua vida? Se não for o plano dele para a tua vida, relaxa. Relaxa, sabe por quê? Porque se não for, isso que você está esperando não for o plano de Deus, é porque ele tem um infinitamente melhor e maior para você. O que ele tem é infinitamente maior. Ele fala assim, eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz, pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos que o Senhor tem para mim e para a sua vida são pensamentos de paz, são pensamentos de prosperidade, são pensamentos de felicidade. E a gente fica no nosso dia a dia enclausurados numa infelicidade, numa frustração, criando expectativas vãs e duvidando da eficácia do poder de Deus e duvidando do que Deus pode fazer por mim e por você. Duvidando do que ele realmente vai fazer. Será que Deus vai fazer? Será que ele não vai fazer? E ele disse assim, tem alguma coisa impossível que eu não possa fazer por você? E eu falo, a tua expectativa, a minha expectativa, ela tem que ser tão alicerçada em Deus, mas tão alicerçada em Deus, porque se isso morre, se você não tem uma expectativa firme com o Senhor, sabe o que vai acabar acontecendo? O inimigo rouba ela de você. E uma vida sem expectativa é uma vida sem sonhos, é uma vida vazia, é uma vida que não espera nada, ela não tem nada, ela não vive nada. Ela é incrédula, ela é vazia, ela não acredita mais no poder de Deus. Gente, você pode falar assim, mas existe pessoas assim? Existe. Eu conheço várias pessoas que perderam, simplesmente, elas foram roubadas. Satanás roubou delas a expectativa de algo em Deus. Então elas ficaram incrédulas. E eu falo, a grande chave que o Senhor tem para mim e para a sua vida hoje anota isso que eu vou falar agora. Não coloque algo tão precioso num lugar tão frágil. Sabe quando você ganha, falando em decoração, quando você tem um vaso caríssimo, um vaso que te custou muito dinheiro e você tem um grande apreço por aquilo, porque aquilo foi muito caro. Você não coloca ele em qualquer lugar, concorda comigo? Você não vai colocar esse vaso ou esse bem tão precioso, pode ser um vaso, qualquer outra coisa, algo que te custou muito, algo que é muito precioso, que pode quebrar. Você vai colocar isso num lugar frágil, num lugar que pode cair, que pode quebrar, que pode romper? Você não vai fazer isso. Veja bem, olha que coisa incrível. Nós não fazemos isso com os nossos bens materiais, mas nós fazemos isso com os nossos sentimentos. A gente não faz isso com coisas. Você toma todo cuidado na hora que você vai colocar o teu celular, quer dizer, algumas vezes, né? Porque algumas vezes cai no chão e espatifa tudo. Mas a maioria das vezes, coisas que nos custaram alguma coisa, coisas que são valiosas para a gente toma cuidado. Você toma cuidado para não cair, você tem cuidado onde você vai colocar. Você fala, não, eu não vou colocar esse negócio aqui, porque pode ser que uma criança passe aqui e derrube, não vou colocar. Nossa, essa televisão de 60 polegadas que você tirou em 15 vezes lá na loja, você não coloca ela num lugar que ela pode cair com peso. Você coloca? Não acredito que você faça isso na sua casa. E em nome de Jesus, por que você faz isso na sua vida? Por que você coloca coisas preciosas em lugares frágeis? Por que você coloca a tua fé em lugar frágil? Por que você coloca a tua expectativa? Por que você coloca a tua confiança? Você entende isso? O que Deus está querendo falar com você essa noite? Nós precisamos colocar coisas preciosas em lugares preciosos. Aquilo que é mais precioso, meu e seu, tem que estar em lugar especial, tem que ser lugar onde Deus fala assim, olha, é aqui que eu quero que esteja, porque é aqui que vai render fruto. Uma vida sem fruto é uma vida que não está conectada com Deus. Analise os seus frutos. Não coloque tua expectativa em algo que não vai chegar. Não crie expectativa no objeto, no presente, em nome de Jesus, não faça isso. Coloque a tua expectativa no lugar firme e forte, que é em cima do alicerce chamado Cristo. É nele que você precisa colocar as tuas expectativas. Amém? Terceira alerta que Deus nos traz essa noite. Olha, gente, já estou na terceira e última, viu? Para quem falou que eu não ia conseguir fazer em 1 hora, viu? Vocês aqui de trás, o pessoal que está lá, aqui, ó, viu? Ó, eu falei assim que eu ia pregar em 30 minutos.
Aí eles falaram assim, duvido, que não ia, todo mundo duvidou de mim aqui. E eu já estou no item 3. Amém. Mas o importante não é a gente, não é a quantidade de coisas que a gente fala, né, gente? Mas é o que entra dentro do nosso coração. Então, terceiro e último alerta é: arranque a raiz de ingratidão. Amém? Arranque a raiz de ingratidão. Olha só. Vamos falar, a gente está falando de pessoas, né? Eu me incluo nessa. Nós temos o hábito de nós pedirmos mais e agradecermos de menos, né? A gente pede muito, agradece pouco. Ou nós só agradecemos quando a gente consegue receber aquilo que a gente quer. Então, peraí, você passa anos da sua vida orando para que Deus prepare um marido para você. Lícito, bacana, bom, ter uma família é de Deus. Mas na medida que você ganha, quando Deus faz aquilo para você, você passou tanto tempo pedindo que você nem agradece a Deus. Ai, que bom, Deus. Você até fala, ai, Deus fez, mas o teu nível de gratidão não é tão intenso quanto o teu nível de pedição. nem sei se existe essa palavra, mas nós não pedimos, nós não agradecemos o mesmo nível que nós pedimos. É uma tendência humana. A gente sempre fala, a gente tenta ensinar, né, para vocês, à medida do possível, que o meu nível, o seu nível de arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto o teu pecado. Porque às vezes nós cometemos um pecado tão escandaloso, mas tão escandaloso, um pecado assim gritante, mas na hora de arrependimento, a gente se arrepende bem quietinho, a gente não fala nem pro nosso líder, né? Ah, não vou falar pro meu líder não, senão ele vai dar bronca em mim. Então, não vou falar pro meu líder. Então, eu vou me arrepender aqui, eu e Deus, mas espera aí, o nosso pecado, ele foi conhecido geral, agora o nosso arrependimento não pode ser reconhecido. Então, é a mesma coisa, a mesma regra do arrependimento do pecado, é a mesma regra das petições para o agradecimento. Nós temos essa mania. Aí você fala assim, mas eu sou agradecido sim. Amém. Então, vamos lá. Analise aí na sua casa. Quanto tempo da tua oração você investe agradecendo a Deus? Não, aí você vai falar para mim, eu tenho certeza que você está pensando isso. Você vai falar assim, não, pastora, eu invisto bastante, eu gasto bastante tempo agradecendo a Deus. Agradeço a Deus pela minha família, agradeço a Deus pelo meu marido, pelo meu emprego. Ai, que bonito. Fico muito feliz por você, de verdade. Mas assim, agora vamos parar de ser hipócrita e vamos ser práticos. Amém. Você investe muito tempo da tua oração agradecendo. Mas quanto tempo da tua vida você agradece a Deus? E agradece geral. O dia tem 24 horas, né? Eu tenho 40, então eu já vivi 41 anos, daqui a pouco 42, misericórdia, Jesus, né? Eu já vivi 42 anos de vida, e desses 42 anos de vida, quanto tempo, se eu fosse fazer, eu gosto muito de falar isso, eu falei isso na semana passada, sobre se você fosse contabilizar, né? Se você fosse contabilizar quanto do meu tempo eu investi sendo grata, sendo uma pessoa grata na minha vida, no dia a dia, com as minhas atitudes, não é com a minha boca, muito embora a minha boca tenha que falar também, mas quanto da minha vida reflete um caráter, uma pessoa grata. Eu oro, bacana, eu invisto tempo, bacana, mas quanto a tua vida testifica gratidão? Daí eu já não sei. Porque não adianta, gente, a gente ter uma oração hipócrita, né? Uma oração, soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer pelo ar que eu respiro. Quando você acorda e fala, que droga, não acredito que, tem que trabalhar de novo. Não faz sentido. Você entende que é hipócrita? Você entende que é uma coisa que você fala algo e a tua vida não testifica? Você fala, Senhor, obrigada pela minha família, mas você vive gritando, você vive sem paciência, você não consegue olhar para a tua família e ver Deus na tua família. Eu sei que tem muitas situações, eu não estou aqui generalizando. Gente, nós estamos trabalhando aqui no geral, tá? Eu sei que tem casos e exceções em que o lar da pessoa realmente é um lar muito difícil,
e que aquele lar não tem frutos de gratidão, né? Porque é um lar conturbado. Eu entendo perfeitamente isso, mas eu estou falando vias de regra, no normal, né? Quantas vezes eu trabalhei muitos anos, quase 20 anos da minha vida em fábrica, né? E nesse tempo de vida, trabalhei com muita gente, muitas pessoas. E eu tinha contato, como eu era de RH, eu tinha muito contato com o pessoal, com a produção mesmo, né? E eu via quantos e quantos funcionários lá que você vê que a pessoa, ela tá ali, ela não tem, ela não tinha conhecimento, ela não estudou, ela não se aperfeiçoou em nada e ela tinha lá um salário que era razoavelmente bom. Tinha muitas pessoas da produção que ganhavam mais do que as meninas que trabalhavam comigo. E às vezes eu tinha meninas que trabalhavam lá comigo que já tinha 2 faculdades. Entendeu? Eu já tinha investido tempo em curso, e, sabe, de faculdade, e cursos de aperfeiçoamento, cursos de inglês. E a pessoa trabalhava lá na produção, aí você fala assim, ah, pastora, mas lá na produção ralava mais. Eu entendo tudo isso, mas assim, quantas vezes eu vi, e para algumas pessoas eu cheguei até a falar, falei, gente, você tem um salário bom, você tem benefícios, você tem participação em lucros, você tem um excelente convênio médico para você e para toda a sua família. Só o teu convênio médico é 3 vezes o teu salário, porque tinha gente lá que tinha mulher e mais 3, 4 filhas, era a Michelle praticamente. Né? Então, o convênio médico era fortuna e a pessoa não conseguia ver isso. Ela via assim, olha, o teu custo para a empresa hoje é mais de 10 mil reais. E ela falava, essa porcaria de empresa, sabe, porcaria de empresa. E quando foi semana passada, gente, eu fiquei triste assim, sabe? Porque eu vejo assim que a gente olha e dá tristeza. Fui fazer compra no Atacadão semana passada, e eu vi lá um funcionário que ele era operador especializado na empresa que eu trabalhava, na última empresa que eu trabalhava. Um operador especializado lá, porque era dividido em 3 categorias os operadores de produção, eles tinham um salário muito bom, mas muito bom mesmo. Então tinha salário bom, tinha participação em lucros, tinha a refeição no local que era muito boa. Aí você fala, refeição no local boa, pior que era, lá era gostoso sim. Tinha vale transporte, vale refeição, tinha tantos benefícios, como eu falei, um convênio médico maravilhoso. E esse funcionário era um dos que mais, mas ele reclamava, eu falava para ele, você precisa ser grato, seja grata a Deus. Que grata nada, é esse lugar aqui. E eu estava lá fazendo compra e eu vi ele ele estava com um balde, com vassoura, ele estava esfregando o chão, ele estava como faxineiro lá no Atacadão. E ele estava limpando, alguém derrubou alguma coisa ali, líquida, e ele estava limpando aquele negócio lá. E eu fiquei triste porque eu falei, cara, olha o reflexo de uma vida ingrata. Não que eu digo que ele merece, não é nada disso, gente, não pensem que eu estou dizendo isso. Eu fiquei triste por saber que ele antes, há 6 anos, 7 anos atrás, ele estava numa posição boa. E muito provavelmente ele deve ter sido mandado embora, né? E o que teve para hoje foi ele pegar aqui. Com certeza esse salário que ele tem hoje não é o mesmo salário que ele tinha antes. Então isso me fez refletir. Eu falei, Senhor, será que eu comecei a pensar sobre gratidão desde a semana passada. Eu falei, Senhor, será que nós estamos sendo gratos realmente pelo que o Senhor já fez na minha e na sua vida? Né? Será que a minha vida, o meu eu, a Elisandra do dia a dia, será que eu reflito gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por tantas bênçãos que Ele tem me dado? Ah, mas, poxa vida, eu ainda espero que Deus faça algo XY na minha vida. Glória a Deus, tenha esperança mesmo, tenha sonho mesmo. Peça ao Senhor mesmo, que a gente tem que pedir a Ele. Nós lemos lá em Filipenses que nós temos que fazer conhecidas as nossas petições a Ele. Mas o fato de nós pedirmos a Ele uma situação melhor, uma bênção maior, uma situação emocional melhor, não quer dizer que tenhamos que ser ingratos pelo que nós temos hoje, sabe? Porque eu falo, quantas vezes a gente vê, às vezes, pegando o foco da família, pessoas que têm 2 filhos, 3 filhos,
E um está dando problema, a pessoa está nas drogas, está fazendo tudo que não presta, mas tem um outro filho que é uma bênção. O que os pais geralmente fazem? Eles fecham os olhos para o filho que é bênção e foca os olhos naquele que está dando. Então, aquele pai sofre. Eu não estou dizendo que não tem que sofrer ou que não é sofrível sim, mas quantos a gente está dando graças a Deus e agradecendo a Deus por aquilo que Ele já fez, ou pela proteção que Ele está dando para o outro filho, ou por aquilo que Ele já fez numa outra situação dentro de casa. Poxa vida, eu não tenho ainda o emprego que eu desejo, mas eu tenho algo hoje que está suprindo as minhas necessidades. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Mas eu não estou tendo, eu estou desempregado. Mas você está tendo que comer de uma forma ou de outra, Deus está provendo. Você pode estar passando privações, você pode estar até passando vontades, mas se você está firme com o Senhor, necessidade mesmo de falar assim, eu passei, hoje eu não tive o que comer. Dificilmente, porque o Senhor não deixa isso acontecer. Ele, nos 45 minutos do segundo tempo, porque Ele testa a nossa fé, Ele manda a provisão. Então, quanto estamos sendo gratos a Deus, né? Quanto estamos gratos a Deus pelo que Ele já fez, pelo que temos, pelo que vivemos, né? Porque quando eu reclamo de tudo, quando eu me torno uma pessoa ingrata, eu reclamo de tudo, eu critico tudo, né? E olha, sabe qual que é um indício de que somos ingratos? Eu vou falar para você, eu queria que você guardasse muito bem no seu coração. Quando a gente ganha alguma coisa, por menor que seja, e a gente acha que a gente merecia aquilo. Sinal de ingratidão deslavada, porque como Deus faz algo pra gente, e a gente achar que a gente merece aquilo. Não, pastora, mas eu não acho, eu acho que o que o Senhor me dá, eu também não sou merecedora, amém? Amém, mas como que você reage a isso? E deixa eu falar uma coisa para vocês, quando a gente ganha algo, independente de qual tamanho seja, ou de que espécie de valor econômico seja, agradeça. Agradeça, porque de nós mesmos a gente não merece nada. Tudo é a favor de Deus. Então, a ingratidão tem que ser banida do nosso meio, tem que ser banida do nosso coração. E gratidão, vou falar aqui e espero que penetre no seu coração. Gratidão é algo que se aprende e se pratica. Vamos lá de novo, igual criança? Gratidão se aprende e se pratica. Gratidão não se pede em oração. Senhor, me ajuda para que eu seja uma pessoa grata. Oi, Ele fala, eu já fiz você. Tudo que você tem para ser grato, eu já te dei, é só você ser. É igual perdão. Perdão não é uma coisa que você chega e ora para Deus, Senhor, eu quero, me ajuda a ter um coração perdoador. Não, perdão se pratica. Perdão é uma coisa que eu pratico no meu dia a dia e o Senhor vai aperfeiçoando. Então, não tente achar que você vai pedir a Deus algo que Ele já fez você projetado para isso. Deus já te fez projetado para isso. E quando você pratica, você vai ficando melhor nisso, né? Igual quando você faz um exercício. Você começa a fazer esse exercício te dá alguma dor, mas depois você vai ficando bom naquele negócio. E quando você pratica, as pessoas à sua volta vê. E quando elas veem, elas olham e falam, eu quero fazer aquilo igual aquela pessoa. Você contagia pessoas. Quando você faz o que é certo no seu dia a dia, você não somente está fazendo o que é bom para você está contagiando outros. Famílias, pais e mães dentro de casa, quando você exerce a gratidão dentro da sua casa, seus filhos estão vendo. Porque não adianta nada em oração dizer, Senhor, eu te agradeço, quando chega dentro de casa, você murmura por tudo. Você tem uma boa comida, você tem uma casa que, independente de ser uma casa chique ou ser uma casa mais modesta, mas você tem uma casa que te traz segurança. Aí quando você murmura daquilo, seus filhos estão vendo, aí seus filhos crescem e vai falar assim para ele, você vai ensinar, olha filho, tem que ser grato, tá bom? Mas ele não vê esse exemplo dentro de casa. Então, temos que ficar atento, gratidão é algo que se aprende e se pratica. Aprende como? As pessoas olham e aprendem com a gente, e nós aprendemos com Cristo, então a gente tem que disseminar isso em nome de Jesus. Veja bem, todo o ministério de Jesus,
Durante todo o ministério dele, você vê ele agradecendo ao Pai, não era assim? Quando ele foi partir o pão, fez a multiplicação lá dos peixes, dos pão, o que ele fez? Ele agradeceu a Deus. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, o que ele fez? Agradeceu ao Pai. Então, tudo que Jesus ia fazer, tudo que ele ia fazer antes de um grande milagre, sempre antes de algo que o Senhor, que Jesus ia fazer assim, seja daquelas proporções de ressuscitar morto, ou de multiplicar pães, ou de multiplicar peixe, de fazer qualquer outro tipo de milagre, ele agradecia a Deus. E se ele fazia isso, ele está querendo me ensinar uma lição. O que Jesus estava querendo ensinar para o meu e para o seu coração? O que ele queria ensinar, o que eu aprendi nessa semana, um coração grato é um coração disponível para milagres. Então, se você quer receber milagre na sua vida, tenha gratidão, pratique a gratidão, exerça a gratidão. Amém? Porque se Jesus nos ensinou, é porque tem chave aí, gente. Não adianta a gente querer milagres. Não, quando Deus conceder, aí eu vou ser grato. Desculpa, não é assim que funciona. Se você acha que é isso, é a mesma regra que você poderia dizer para aquela pessoa que tem um carro velho e não dá carona para ninguém. Não, mas quando eu tiver um carro do ano, um carro importado, daí eu vou dar carona. Não vai dar. Se você não dá pro velhinho, você não vai dar pro novo. Então, se você não consegue ser grato a Deus numa vida de gratidão, como você espera maiores milagres? Seja grato. Entenda, aprenda o que o céu está querendo te ensinar. Aprenda o que Jesus, durante todo o ministério dele, nos ensinou. Um coração grato é um coração disponível para que o milagre aconteça na minha e na sua vida. Então, independente da circunstância, meu irmão, independente da circunstância, minha irmã, independente do que você está vivendo, independente, seja grato. Não faça como Kiko. Não faça como Kiko, que tem tudo. Pegando esse personagem, ele tem tudo. Ele tem brinquedos, ele tem no lugar onde ele vive, ele é o riquinho da história. Mas ele pega o sanduíche de presunto dele, o que ele faz? Eu tenho e não te dou. Não é assim que ele faz? O que é isso? Você concorda que a gente precisa aprender com essas coisas? Peraí, eu não posso ter aquilo, tudo que o Senhor faz para mim é para eu derramar para o outro. Se você está pedindo algo para o Senhor, e ainda não aconteceu, e faz anos que você está pedindo, faça algumas perguntas na sua oração. Quando você for falar com o Senhor, pergunte assim para Deus: Senhor, essa bênção que eu estou querendo da tua parte, deixa eu analisar ela aqui. Ela vai abençoar só a mim ou ela vai abençoar outras pessoas também? Essa bênção vai gerar alguma coisa para o teu reino ou ela só beneficia única exclusivamente a minha pessoa? Como que vai ser isso? Responda essas perguntas que muito provavelmente a resposta, por que está demorando tanto, você vai obter. Amém? Então, para finalizar com o Kiko hoje, a minha mensagem para você é: não tenha um coração ingrato. Seja satisfeito, não projete sua expectativa em algo que não vai acontecer. Não fique esperando uma bola quadrada. Peça para o Senhor: Senhor, o que eu estou querendo, a minha expectativa de vida está em consonância com os seus planos? A minha expectativa do que eu quero, do que eu almejo, do que eu sonho, tá a ver com o que o Senhor tem para a minha vida? Porque se tiver, o Senhor vai fazer sim. Então, aquieta o teu coração. Um coração quieto é um coração que o Senhor se agrada. Então, aquieta o seu coração, aprenda o que Deus está querendo falar para você, medite, reflita, ore a respeito. Se você achou alguma coisa que precisa ser melhorada na sua vida, no seu dia a dia, você seja sincero com o Senhor, fala: Senhor, olha, eu identifiquei isso, Pai. Eu identifiquei isso, se eu preciso melhorar, me ajuda, o Senhor vai te ajudar. Eu fico muito preocupada, gente, quando a gente tá trabalhando em discipulado com alguém e não tem nada para melhorar na vida da pessoa. Não tem nada que ela consegue numa pregação. Aquela pregação foi só para fulano, aquela pregação foi para o meu marido, aquela pregação foi para o meu vizinho. Não, comigo não, estou tudo bem. Sinal que não penetrou. A palavra foi lançada e veio alguma coisa, essa palavra caiu na beira do caminho e veio os migradores lá e roubou a palavra de você. Porque toda palavra, ela tem que entrar no nosso coração, ela tem que nos rasgar, ela tem que nos mostrar: poxa, eu preciso melhorar.
eu preciso. Então, se você entende isso, se você reflita a sua vida em nome de Jesus essa noite, pratique no dia a dia, amém? Comece a exercitar hoje mesmo, e eu tenho plena convicção que o Senhor vai ter uma bênção especial, Ele vai tirar travas da sua vida, coisas que estavam travadas há muito tempo, ó, Deus vai destravar, em nome de Jesus, e você vai conseguir ser uma pessoa que vai testificar do nome do Senhor, mesmo sem falar, amém? Eu quero agradecer vocês por mais um tempo que passamos juntos aqui. Eu não sei, eu acho que eu já falei uns 40 minutos, é isso, Gu? Acho que eu falei uns 40 minutos, espero que a palavra tenha entrado no seu coração. Ó, estão falando que eu falei mais 40 minutos. Mas amém. Espero que tenha entrado no seu coração, edificado a sua vida. Vamos orar a Deus para a gente finalizar? E eu espero que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Eu quero te agradecer pela mensagem que o Senhor transmitiu. Eu quero te agradecer pelos corações. Trabalha, Senhor, em cada vida, em cada coração, em cada família. E, Senhor, faz essa palavra germinar frutos, frutos dignos do Teu reino. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Quero agradecer. Beijão para vocês. Tenham uma semana abençoada. Até domingo que vem, no culto das 10 horas da manhã e das 7 horas da noite, tá bom? Beijão para vocês. Amo vocês de todo o meu coração. Beijo.